Vamos começar aí mais uma aula. E aqui eu quero falar sobre o especialista e o generalista. Você pode já ouvir falar, né, sobre o clínico geral na medicina. Existe o clínico geral e existe, por exemplo, o ortopedista, que é especializado na parte óssea. Existe o ginecologista, que é especialista na saúde da mulher. Existe o urologista, que é especializado na saúde masculina. Na terapia, você também pode ser uma espécie de clínico geral, ou seja, você pode ser aquele que domina diversos problemas, diversas áreas e as trata. E é bom que você tenha um pouco de generalista, porque o especialista é aquele que ele é focado em um problema. Por exemplo, você pode ser um terapeuta focado em relacionamentos de namoro, relacionamentos de casal, relacionamentos em geral. Você pode ser um terapeuta focado em família, um terapeuta focado em jovens, um terapeuta focado em crianças, um terapeuta focado em mulheres, enfim. Você pode sim ter um foco de problema a ser tratado, porque isso vai, primeiro, te auxiliar muito no seu desenvolvimento. No começo, a gente fica um pouco confuso, mas se você tem um problema muito específico, você consegue dominá-lo muito mais rapidamente, porque se trata de uma coisa específica. Você pode ser um terapeuta de ansiedade, um terapeuta de depressão. Então, a curva de aprendizado e a curva de aprofundamento naquele tema se torna muito mais curta, se torna muito mais vertiginosa quando você pega um problema do que quando você tenta ser o generalista, dominar tudo. Mas o que eu acho que é preciso levar em consideração aqui? Você precisa entender que você precisa ser um especialista e também generalista. Por quê? Quando a gente entende um pouco, nos fundamentos básicos eu vou falar um pouco sobre isso, é preciso que a gente tenha uma noção muito clara de que se eu entendo um ser humano, se eu aprofundo na antropologia, ou seja, no que o homem é, para que o homem é, para onde o homem é, usando aí as 4 causas de Aristóteles, né? Tudo que é feito para algo, por alguém e de algo. Então, para onde o homem aponta? A gente, quando domina isso, fica muito mais fácil ser um generalista, certo? Fica tanto mais fácil dominar um problema específico, quanto dominar também uma parte geral. Isso não quer dizer que você, sendo um terapeuta de ansiedade, chega uma pessoa com depressão, você tenha que atendê-la arriscando a saúde mental dela, mas que você dominando as bases da antropologia, as bases da filosofia, as bases da teologia, você consiga pelo menos acolher essa pessoa. E quando eu falo acolher, é realmente abraçá-la, é colocá-la próximo para que essa pessoa se acalme e depois você possa encaminhar ela para outro profissional. Porque se você fala não para essa pessoa, você atende mal essa pessoa pode se recusar a novos tratamentos. Isso já aconteceu em casos que eu tive que depois intervir, mas que a pessoa foi atendida por um outro profissional e não queria mais ser tratada, porque ela teve uma experiência ruim. Então é preciso que você, como profissional, sendo especialista, entenda que quando uma demanda chegar até você, é preciso ter a capacidade de ser um pouco generalista e acolher, entender um pouco sobre a depressão, entender um pouco sobre outras questões, e a melhor maneira de fazer isso é tendo uma noção ampla de antropologia, de filosofia, de teologia, que você não tenha preconceitos, que você não julgue quem chegar ali, para que, sendo alguém de ansiedade, chegue um depressivo, você consiga acolhê-lo, você consiga fazê-lo se sentir acolhido e com isso encaminhá-lo para o melhor tratamento, seja com outro profissional, seja com você, se você se sentir capaz. Mas o grande ponto é jamais colocar um tapa-olhos. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão,
um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E não conseguir atender outros problemas que não aquele que escolheu, no caso aqui do especialista. E como generalista, jamais ser um profissional sem profundidade. O que é essa profundidade? A profundidade de resolver um problema. Você sabe de tudo, mas não sabe de nada ao mesmo tempo. Você é aquela história, o pato nada, o pato anda, o pato voa, o pato não faz nada direito. Então é interessante que você tenha uma mescla entre especialista, que você escolha algo que converse mais com você. Por exemplo, sentiu um chamado a ser terapeuta. Qual problema você consegue lidar? Porque, por exemplo, eu já conheci terapeutas que odeiam trabalhar com relacionamentos, porque não tem tanta aptidão, porque não gosta, porque tem os seus próprios traumas, as suas próprias questões. Para mim é tranquilo, eu gosto muito de trabalhar com relacionamentos. Mas isso não quer dizer que se chegar uma pessoa com ansiedade, com depressão, etc., eu não vá tentar lhe ajudar, certo? Então esse é o grande ponto. O primeiro ponto aqui é você entender essa dimensão de ser especialista e generalista ao mesmo tempo. Você não pode negar e tampar os olhos e falar, não, eu só sei disso aqui, se tornando um especialista cego para o resto, e nem ser um generalista que fala, nossa, eu estudo de tudo, tudo eu domino, só que, tipo assim, tudo eu sei, mas nada eu domino. Isso também não é bom. É importante que você trabalhe ali num samba, numa valsa entre os dois, entre ser um especialista, mas também buscar se aprofundar em outras áreas. E não é nem em outras áreas, tá? Eu aconselho que você pegue técnicas, que você se aprofunde num olhar para o ser humano, no entendimento antropológico de que para que é o homem, porque quando você entende isso, facilita bastante você lidar com qualquer questão. Bacana? Então aqui nessa aula eu vou finalizar por aqui, certo? Espero que você de novo reflita sobre isso. Se faça algumas perguntas, por exemplo, qual assunto que eu já tenho uma certa afinidade ou eu já tenho um certo domínio? Por exemplo, talvez você já estudou bastante sobre ansiedade, você estudou bastante sobre déficit de atenção, você já teve casos na sua família que você teve que pesquisar, por exemplo, sobre TDAH, então você já vai tendo ali uma noção. Olha, um assunto que me chama a atenção, livros que eu já li, filmes que eu gosto, que tem uma ligação com, por exemplo, crianças e adolescentes. Então, se pergunte, poxa, que assunto eu consigo ajudar outras pessoas? Que assunto eu tenho um certo domínio sobre ele? Que assunto eu tenho uma certa facilidade para aprendê-lo? Porque dali você pode arrancar o seu caminho ali para que você possa se especializar sempre sem um tapa-olhos daqueles de cavalo que você não enxerga mais nada além do caminho que você segue. Não, vá sempre se desenvolvendo, entenda o ser humano, não vá procurar técnicas para resolver a ansiedade e esqueça de conhecer o que é um ser humano, do que um ser humano é feito, do que a carne, os ossos e o sangue, o que anima esse corpo. Bacana? Isso vai te ajudar em qualquer caminho. Mas se perguntar um pouco que assunto domino, o que eu gosto de ver, o que eu gosto de estudar, qual assunto que ali mais me interessa, vai te ajudar bastante a encontrar essa especialidade para que você possa estar aí se formando. Bacana? Então é isso aí. Espero que seja mais uma aula produtiva para você. A gente se vê na nossa próxima aula. Bacana? Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.